o Museu do Aljube fez a melhor recepção que pôde a Mário de Carvalho. Falhou numa coisa, é que, de facto, por mais que programasse, não conseguiu evitar que enchêssemos demasiado a sala pequenina que temos. E, portanto, as minhas desculpas pelo desconforto em que vão estar durante algum tempo. Não é inteiramente da nossa responsabilidade, porque muitos vieram, mesmo não tendo dito que vinham, ainda bem que vieram, obviamente, mas, claro, ficamos sempre mais desconfortáveis e muito em cima uns dos outros. Prossegue hoje este ciclo de vidas prisionáveis, com Mário Carvalho, que obviamente os alunos que ainda não conhecem vão seguramente conhecer, não só hoje, mas para a frente, porque Mário de Carvalho escreveu muitíssimo para os alunos do ensino secundário e para todos os alunos de todos os ciclos. Creio até que alguns já avisaram que vão ler contos de Mário de Carvalho a seguir, porque isso também faz parte do programa, e, portanto, vão ficar seguramente com vontade de ler, para além desse conto que é obrigatório, todos os outros que Mário de Carvalho escreveu, e não foram só contos, foram novelas, foram romances, e foi também uma técnica belíssima para aprender a escrever ficção. Ele sabe muito sobre essa questão de como escrever ficção. Aprendam também um pouco com ele, não só como escreve, mas como diz que se deve escrever. E isso é uma coisa que ele nos pode contar aqui também, para além, obviamente, da outra razão por que foi convidado, que é o de ser alguém que lutou contra a ditadura de uma forma consequente, antes e, naturalmente, de uma forma consequente depois do 25 de Abril, e por isso, e por muitas outras razões, é que temos, felizmente, a sala com muitas pessoas. A palavra, portanto, ao Mário de Carvalho, com a entrevista de Ana Aranha no início e depois que se prolongará com uma conversa com os circunstantes, o que for possível e dentro de, enfim, destas circunstâncias muito desconfortáveis em que estamos. E muito obrigado. Mário de Carvalho, escritor, argumentista, contista, escritor, conhecido, reconhecido, premiado. Durante alguns anos foi também advogado, vem deixar-nos aqui, sobretudo, o seu testemunho de resistente antifascista, que de resto depois está também plasmado em muitas das suas obras. Nasceu em 1944, com fortes raízes alentejanas, embora tenha nascido em Lisboa. Mário de Carvalho, eu, ao contrário do que é habitual, vou tomar a liberdade de ler só um bocadinho de um dos mais extraordinários textos que já li, e já li alguns sobre a ditadura, que o Mário de Carvalho, se não me falha a memória, escreveu em 2012. Eu nunca vi os meus pais inquietados e em susto. Eu nunca tive que esconder livros e papéis em casa de vizinhos ou amigos. Eu nunca assisti à apreensão dos livros do meu pai. Eu nunca soube de uma cadeia escura chamada o Aljube, em que os presos eram sepultados vivos em curros. Eu nunca convivi com alguém que tivesse penado no Tarrafal. Eu nunca soube de gente espancada, vilipendiada e perseguida, e nunca vi gente simples do campo a ser humilhada e insultada. Eu nunca vi o meu pai preso e nunca fui impedido de o visitar durante dias a fio, enquanto ele estava no sono entre aspas. Mário de Carvalho, desta forma, entramos diretamente no Aljube, porque vamos ao tempo em que o seu pai aqui esteve, preso. Vamos, Ana, vamos, seguramente. Mas antes, eu queria dizer umas palavras de saudação. Em primeiro lugar, de agradecimento pelo convite e para dizer que me sinto muito honrado por estar aqui e por ver tantos amigos a quem todos nós tanto devemos, das formas mais diversas. Isso deixa-me muito sentido e muito penhorado. Eu fui, de facto, um frequentador deste casarão desde muito cedo. Eu fui, desde muito cedo, um frequentador desta casa lúgubre, sombria, não é? E
praticamente todos os dias passava por aqui, porque vínhamos trazer o jantar ao meu pai. Nessa altura, o Mário de Carvalho teria que idade, mais ou menos? Era adolescente? Sim, tinha 15 anos. Era precisamente da idade destes jovens que, um pouquinho mais novo, que estão por aqui. Um pouco mais novo, talvez. E já, né, bom, as visitas, o meu pai foi preso, para mim de uma maneira completamente inesperada, foi um choque tremendo e devo dizer-vos uma coisa, a prisão do meu pai para mim representou mais do que a minha própria. Isto é, foi um choque mais duro e mais intenso do que a minha própria prisão. Porque uma coisa, enfim, é um jovem sei lá, 30 anos, está preso, está disposto a tudo, apostou. Outra coisa é o meu pai e o seu organismo das cooperativas. Um conjunto de contabilistas, comerciantes, que reuniam e conversavam sobre cooperativas. Lá, entregavam os papéis uns aos outros, tinham umas reuniões e estas pessoas foram presas, foram torturadas e foram julgadas. Bem, uma delas tinha estado no Tarrafal, era João Faria Borda. Portanto, tinha 15 anos de cadeia já em cima. Ou melhor, teria 15 anos de cadeia, se fossem a aplicar, portanto, as normas na altura em vigor. Então, os próprios juízes do plenário entenderam que isso era demais. De maneira que, depois da prisão preventiva, eles acabaram por ser ou absolvidos ou condenados à pena da prisão que já tinham sofrido. Mas, desde essa altura, ficou-me o ruído do gradão a fechar-se. Desde a altura em que eu vinha visitar o meu pai, naquela sala lá de baixo, para onde nós passamos hoje, não é? Que naquele tempo estava dividida por uma rede, com as visitas do lado de cá, e os presos apertados do lado de lá, e um guarda passava entre a rede dupla que estava a meio da sala. Tudo isto era escuro, era sombrio, era lúgubre e é inesquecível, é inesquecível. Portanto, tudo o que se passou naquele tempo, o ambiente e a agressão que representou para nós, para mim, para a minha família, para a minha mãe, portanto, aquela prisão e aquelas visitas. Deixe-me perguntar-lhe, o que é que sentia um jovem nessa altura, quando vinha visitar o pai nesse clima, nessas circunstâncias que acabou de descrever? Era um sentimento de profunda revolta. De profunda revolta. Na altura, quer dizer, enfim, não estava, obviamente, de forma nenhuma, quer dizer, em casa falava-se bastante política. Falava-se alguma coisa, o meu pai tinha uma participação muito ativa, tinha tido uma participação muito ativa nas campanhas eleitorais, não é? Concretamente na campanha do Arlindo Vicente e depois do Humberto Delgado. Aliás, tenho a impressão que essas prisões também tiveram muito que ver com essa envolvência, com as consequências desse portanto, envolvimento. Mas, portanto, foi, de certo modo, para mim, foi de certo modo, um rebate, não é? Foi um despertar de consciência. Eu já me situava, nessa altura, com os 15 anos, na oposição, obviamente, Sim. Já sabia que estávamos do lado de lá, não é? Mas não conhecíamos ainda o lado de lá, na prática, não é? O que é que isso podia significar. E depois, quando soubemos que o meu pai tinha tido um pacato comerciante, que era o meu pai, e os outros tinham sido sujeitos à tortura de sono. Tinham estado, quer dizer, na António Maria Cardoso a ser torturados. E é preciso que os jovens hoje compreendam uma coisa, é que as atividades que, na altura, aquelas pessoas exerciam, os trabalhos a que se davam e as razões por que eram torturadas e condenadas, eram, digamos, o nosso dia-a-dia mais pacato e mais tranquilo. Conversar, ter reuniões, discutir opiniões, passar papéis, ler coisas. Não é? No fundo, era isso. Organizar-se também. Combater, não é? Combater o regime. Bom, bem, eram atenção, formas de, não é? Sim, mas eu estou a dizer que tudo isso, não é? Tudo isso que era na altura reprimido e perseguido, são atividades em democracia. Normais. E nós ganhamos isto, e isto pode vir a perder-se, é preciso que se note bem. Nós hoje, para nós, tudo isto é normal. A atividade política, o estarmos aqui a conversar, o eu estar a exprimir-me livremente, o termos este bem precioso, que é a liberdade, é perfeitamente natural. Mas atenção, quer dizer, sabemos que há por aí ameaças e isso é uma coisa que muito me inquieta, não é? Porque há qualquer coisa que começa a murmurar lá no fundo e a cercar-nos, não é?
E esta liberdade, que hoje nos parece perfeitamente normal, não é? E a prática cotidiana, corrente, não é? De todos nós, pode estar ameaçada. E foi ganha. É preciso que se note isso. E foi ganha. Foi ganha. Foi ganha, conquistada, não é? À custa de muito sacrifício, de muito sofrimento, de pessoas como Mário de Carvalho, como outras que estão aqui connosco. Essa consciência que já tinha, mas que se acentuou com a realidade do seu dia-a-dia, que foi essa prisão do seu pai e de outras pessoas que a conhecia, que tinham sido presas, torturadas, fazia-o pensar, por momentos sequer nessa altura, quando era tão jovem, que o mesmo lhe poderia acontecer, uma vez que começou também a ter atividade, digamos, logo no liceu, não é? Atividade contra a ditadura, à medida que se podia ter, daquela que se podia ter. Era uma coisa em que pensava, isto pode acontecer-me? Não exatamente assim, nesses termos, não é? Mas eu estava disposto a tudo, já nessa altura. Não Isso era uma coisa em que se pensava, Mário de Carvalho? Pensava-se racionalmente ou era uma coisa que se sentia, não é, no seu íntimo, no caso, ou estava, pensava e decidiu racionalmente que estava disposto a tudo? Não. Não, era uma atitude, era uma atitude era uma normal, forma de estar. Que, enfim, que foi obviamente muito reforçada e muito acentuada, não é, com esta prisão do meu pai, mas que, ao fim e ao cabo, a nossa família tinha uma tradição, não é, e, portanto, os meus avós eram republicanos, portanto, o meu pai há muito tempo que já tinha sido preso antes, é jovem também, não é, tinha sido ferozmente espancado, não é, na altura, quando foi preso aos 20 e tal anos. Mas, portanto, havia uma tradição, havia essa tradição de família, digamos assim. E, portanto, naturalmente eu estava do lado de lá. Naturalmente eu estava do lado de lá. Agora, saber que isto podia acontecer, sabia eu e sabiam os meus amigos. Os meus jovens amigos com que eu me dava nesta altura. Naqueles tempos nós confraternizávamos, frequentávamos a casa dos outros, trocávamos livros, trocávamos impressões, não é? Falávamos sobre o que ia ocorrendo no liceu e depois na faculdade, etc. Não é? Havia, digamos, este contacto com os amigos da minha rua, por exemplo, não é? Com outros com quem nos encontrava mais tarde no lar de sapadores, tínhamos aquele hábito de, às 7 horas, todas as 7 horas, acontecesse o que acontecesse, nós até chegávamos a deixar as namoradas. Não é? Por estarem sapadores às 7 horas. E ali as notícias do dia corriam e tal, e havia uma afirmação muito clara, não é? Embora sem especificarem, mas havia uma afirmação muito clara, uma posição de oposição ao regime. Curiosamente, quando entrei na faculdade, acompanhei as atividades associativas, mas com um certo distanciamento. Sim. Eu frequentava lá os bailes, as sessões, os colóquios, mas não estava envolvido na atividade. Até como é o dia, alguém me telefona e diz: Mário, vem imediatamente para a faculdade que está cheia de polícia. 24 de março de 1961 e pronto. Aí a minha atividade, não parei de correr. A partir dessa altura, digamos, não parei de correr. O que é que passou a fazer exatamente em 61? Envolvi-me logo nos plenários, na atividade associativa, nas correrias à frente da polícia. Trabalhei nas seções culturais e das associações e praticamente não havia dia em que não houvesse uma reunião em qualquer lado, em que não houvesse uma correria ou um plenário. Portanto, eram também momentos de uma vida muito intensa. Sem dúvida, muito intensa, vivida muito intensamente, não é? E com muita alegria e com muita vontade de mudar o mundo. De mudar e de resistir. Até que um dia fui convidado... Deixe-me só interrompê-lo. Para, sobretudo, os mais jovens, os menos jovens sabem do que é que está a falar, mas quando diz que passou muito tempo a correr à frente da polícia, isso em rigor significava o quê? Isso em rigor podia significar uma carga policial
contingentes vestidos de cinzento, com duas correias pretas, um capacete negro e uma espingarda Mauser na mão, a correr sobre nós com toda a força e a dar-nos com a coronha das espingardas. Nessa primeira carga, quando fomos, enfim, no dia 24 de março, quando saímos à noite para o restaurante Castanheiro de Moura, não é, pelo Campo Grande, a convite do professor Marcelo Caetano, aliás, vamos todos para o Castanheiro de Moura, começou por haver uma carga policial. Alguns dos meus amigos, aqueles tais amigos com que eu falava, um deles abriu-lhe a cabeça. Esteve vários dias internado. E foi preso, claro, e também, portanto, também o prenderam e incomodaram. E, portanto, eram cargas, portanto, a partir do momento em que um tal oficial, um tal capitão maltês, batia com o pé no chão e dizia, carga! Aquilo ia tudo raso, em frente, fosse quem fosse. E vinham e batiam com as pesadas espingardas Mauser das pessoas. Enfim, há aqui vários companheiros desse tempo que se lembram perfeitamente de como eram essas cargas de polícia. Eu, enfim, sofri várias. Uma delas, enfim, ia sendo apanhada em frente à Faculdade de Medicina. Uma altura em que, enfim, o capitão maltês ordenou a carga, eu estava mal colocado e quase me tocaram. Mas era isto. Isto era praticamente o nosso cotidiano de então. E depois apareceu a Junta de Ação Patriótica. Sim. Um belo dia. Procuraram. Sim. E passei a ter, digamos, uma atividade política. No fundo foi o quê? Uma reunião num banco de jardim na Alameda da Cidade Universitária, com mais 2 amigos. Mas foi, digamos, a minha primeira reunião assim, política intensa. Mas tinha havido já prisões no meio universitário, houve aquelas chamadas prisões de 64, bem, a partir de certa altura aquilo tornou-se extremamente denso, o ambiente na faculdade. Começaram as prisões, há aqui pessoas que foram presas nessa altura, o Partido Comunista, não é, de que tinha um peso importante na altura na universidade, na minha faculdade. Sim. Enfim, levou um golpe tremendo. Nessa altura convidaram o Mário de Carvalho? Não, na altura ainda era das juntas. Até que depois disto e depois destas prisões todas. E destas prisões, apareceu alguém no corredor da faculdade e que me disse, Mário, vamos falar de política. E pronto, tratava-se de reconstituir o partido. O Partido Comunista. E então de reconstituir o movimento estudantil do Partido Comunista? Sim, a organização estudantil do Partido Comunista. Tinha sido fortemente atacada. E então, quer dizer, a minha vida passou a correr por aí. Passou a correr por aí. E eu passei a ter uma vida que era feita de deslocações, encontros, reuniões, passagens de papéis. E, enfim, não vamos agora, quer dizer, especificar qual era a vida interna do partido, porque não, pode especificar um bocadinho. Eu posso dizer, mas olha, a polícia, em dada altura, e não sei porquê, descobri isto na Torre do Tombo, foi pedida uma informação sobre mim. A PIDE pediu uma informação sobre Não, o Ministério. O Ministério do Interior pediu uma informação sobre mim. Não me pergunto porquê. Não é? Houve lá qualquer razão para isso. E a PIDE deu a informação. É curioso, eu tenho o papel aí, enfim, obviamente não vou ler o papel, vou deixá-lo depois aqui, pode ser que... Portanto, está no seu processo na Torre do Tombo, no processo da PIDE. Na Torre do Tombo. E então, aí se relata que eu fazia parte das Juntas de Ação Patriótica, tinha feito parte do Cineclube Universitário, de facto, eu era colaborador do Cineclube, mas eles anotavam isso também, que tinha tido problemas com o reitor em 65, que tinha sido arredado da faculdade, e, enfim, e também se referiam à atividade da minha mulher. E até chegaram ao meu cunhado. Por acaso, seria interessante, se calhar, nós lermos essa peça
essa peça que não é muito comprida. Portanto, enquanto procura, toda a sua vida era escrutinada, Sim, portanto, todos os seus passos eram anotados pela polícia política. Um bocado até absurdas. Absurdas, mas também de devassa, não é? Da vida privada, familiar. Absolutamente. Encontrou? Encontrei. Se fazeram solicitar no ofício confidencial de Vossa Excelência de tal, tenho a honra de informar o que consta nos registros da extinta Polícia Internacional e Defesa do Estado, extinta porque passava a ser Direção-Geral de Segurança, não é? Acerca de Mário Martins de Carvalho. Em 6 de dezembro de 54, aqui enganaram-se. Nessa altura eu tinha 10 anos. Em 54 teria 10 anos. Segundo o esclarecimento do funcionário, entre aspas, do chamado Partido Comunista Português, entre aspas, preso nesta data, o referenciado era membro do mesmo partido, usava pseudónimo e fazia parte das juntas de ação patriótica existentes na Faculdade de Direito de Lisboa. Em 59 constava como sócio do Cineclube Universitário. Este Cineclube é considerado de tendência esquerdista, dado que as suas direções têm sido sempre compostas por membros do partido e de outras correntes avançadas. O telefone tal, que se encontra em nome do seu pai, constava num livro de endereços apreendido em tanto total a um membro do partido para efeitos de ligação entre ambos. Em 10 de março de 65, nos autos de um processo de crime em vera tribunal, o erguido nesse processo indica-o como membro do citado partido, etc. Em 1 de abril, quando os distúrbios praticados na cantina da cidade universitária de Lisboa, nos quais tomou parte, apenas abandonou aquela cantina pela ameaça de sanções por parte do seu reitor. Tomou parte nos insultos ao senhor reitor. É verdade? Insultou o senhor reitor? Não foi bem insultar. Não. O senhor reitor apareceu, imagine, foi uma cena tão ridícula. Nós estávamos na cantina e o doutor Paulo Cunha, uma figura exuberante do regime e espalhafatosa, aparece e diz: os senhores estão aqui, fazem favor de sair. Não, que a gente não sai porque enfim, isto é nosso e estamos na altura de uma ação de protesto. Estamos quando exatamente qual é isso. Então, se não sair, têm 15 minutos para sair. Se não, tant pis, assim, em francês, tanto pior. Não é? E nós ficaram. Sim, e devemos ter dito umas coisas desagradáveis. Os tais insultos ao seu leitor devem ter sido umas coisas desagradáveis, talvez fascista ou coisa parecida que nós chamamos. E depois, nunca mais nos calamos que começamos a falar disso, não é? Porque imagine, esse mesmo reitor mandou para a cantina da cidade universitária pela polícia e prestou-se a interrogar os alunos, um a um, ao lado do comandante da polícia, que até me pareceu que se sentia embaraçado com aquela figura que ele estava a fazer. A mim disse-me, eu era um pacato rapaz, quer dizer, claro que eu dava neste terrorismo, não era uma pessoa que me destacasse especialmente, não é? Eu disse, cá está o energúmeno, assim, não é? E a minha mulher passou também e disse, esta também lá andava, mas deixa a ir. Portanto, parte de nós fomos metidos em carrinhas e levados para o governo civil, onde passámos a noite a cantar as saias da Marianita e coisas do género, não é? Até que a PSP nos deixou ir embora. Portanto, essa foi a primeira situação em que esteve... Tinha não. estado antes, já... Como? Já tinha estado preso antes uns dias, não? Não, esta foi assim... Não foi detido antes? Não. Quando assim. Era tradutor de inglês. Tradutor não oficial. Mas isso é uma história tão absurda. Mas eu estou a trazê-la aqui justamente pelo absurdo. Mas é bom que se saiba como é que isto era naquele tempo. É que não era... É que todo o ambiente era um ambiente de medo. E imagina, eu tinha uma amiga inglesa que estava em minha casa, enfim, foi hospedada durante uns tempos, uns meses. E eu resolvi levá-la ao Castelo São Jorge, para lhe mostrar a cidade, o Castelo São Jorge. O Castelo São Jorge, na altura, era vigiado por uma tropa, chamemos assim, que havia chamada Legião Portuguesa. Eram legionários, eram tipos vestidos de verde, de castanho e tal,
e que, enfim, tinham a seu cargo de tomar conta do Castelo São Jorge. Era uma organização pidesca, a religião portuguesa, portanto, ligada à PIDE, de extrema-direita. E imaginem que um dos legionários, enquanto eu ia falando com a rapariga, ia se aproximando, eu reparava que aquele homem estava ali muito perto de nós, e pensamos que é o legionário, deixou estar. E continuei a conversar em inglês, no meu inglês do liceu. Não é? Não seria grande coisa, mas era suficiente. E então o tipo chega-se ao pé de mim e pergunta-me: ouça lá, o senhor é intérprete? Sim. É intérprete oficial? Eu disse: eu não, sou intérprete. Ah, não, então não pode. Só os intérpretes oficiais é que podem estar aqui com os estrangeiros. Eu disse: mas isto é perfeitamente absurdo, não faz sentido nenhum e tal. Disse: não, obedece imediatamente. Não vou, não, tenho paciência. Bom, está detido. O senhor está detido, faz favor de me acompanhar. Eu lá fui a discutir com o homem, não é? E detido para a zona em que os legionários estacionavam, que era assim, havia lá, portanto, uma porta escura e tal, vários tipos com um cão e tal. Até que lá apareceu o chefe dos legionários, que disse: vá-se lá embora, você sabe, as pessoas às vezes irritam-se e tal, mas não tem importância nenhuma, mas é preciso que seja, para trazer aqui estrangeiros, tem que ser intérprete oficial. Aposto que não sabia. Bom, eu trouxe aqui esta situação porque, na verdade, traduz muito bem o espírito da época, não é? Mas, Mário de Carvalho, nós temos que avançar um pouquinho. A primeira prisão, a prisão que, de facto, levou a que fosse julgado em tribunal plenário e condenado, ocorreu em 65. Não, aconteceu em 24 de abril de 71. 71, peço desculpa, sim. Estava eu na tropa. O que tem implicações. Sim. O que tem implicações. Eu estava na escola, na EPAM, Escola Prática de Administração Militar, e estava de folga, ia ao cinema, saí de casa, estavam dois tipos, perto da minha casa, viviam na Rua Andrade, ali perto do mercado. Quem é que pediu? É lá do fundo. Portanto, um belo dia, eu estava na tropa, era sábado, estava de folga, preparava-me para ir ao cinema e saí de casa e fui buscar o carro e, entretanto, apareceram dois tipos que me identificaram, que me prenderam, meteram-me num táxi, curiosamente, e levaram-me para António Maria Cardoso. Para a sede da PIDE. Para a sede da PIDE. E fiquei lá logo 3 dias, não é? Porque começou aí a chamada tortura do sono. Quando o prenderam, acusaram-no de quê? Ou queriam saber o quê? Disseram-me, então, sabemos que o senhor é do Partido Comunista Português e tal, não venha cá com a história, não, agora o Partido Comunista Português tem a pensar e tal. E pronto, mas eles queriam fundamentalmente saber quem era um tal Ricardo, não é? Depois, no decorrer daquele jogo, não é? Vem inspetor e vem chefe de brigada e não dorme, não é? Enfim, já tem sido dito muitas vezes como é que aquilo funcionava. Uma pequena sala, uma mesa, não é? Um agente estava permanentemente, revezando-se de 4 em 4 horas, a vigiar-nos, não nos deixando dormir. E, portanto, os agentes, especialmente, não faziam perguntas. Quem fazia pergunta eram lá os chefes de brigada e os inspectores, que apareciam lá para as tantas, não é? E vinham a perguntar: olha, só quem me diga uma coisa, não tenho que dizer mais nada. Quer este Ricardo que aqui vos aparece identificado e tal. O Mário de Carvalho sabia de quem eles estavam a falar? Sabia.
Sabia, enfim, o Ricardo era eu. Mas, eu sei. Há um pequeno filme, é verdade, há um José filme Barahona que relativamente recente, não é? Exatamente. Que se chama exatamente Quem é Ricardo. Precisamente. Que era o Mário de Carvalho. Quando caiu nas malhas da PIDE e se sentiu na António Maria Cardoso, pensou logo que vinham ali dias muito duros. Sim. Sentiu isso logo? Eu senti e sabia que isso ia acontecer. E também tinha esta noção de que mais cedo ou mais tarde isto iria acontecer. Portanto, a iminência da prisão era uma coisa que sim. acompanhava muitos de vós, não é? A partir fazia parte do nosso cotidiano. Note que nós seguíamos regras conspirativas, como se dizia então, muito estritas, muito estreitas. Eu tinha uma vida que era feita disso, tinha uma vida dupla. Era a vida todos os dias, tal. E uma vida clandestina, uma atividade clandestina, exatamente. Não é? E, portanto, era aí que tinha o pseudónimo. Precisamente, tinha um pseudónimo, tinha vários. Vários? Além de Ricardo. Sim, ainda se lembra? Houve uma vez o Anjo Veloso pôs-me um pseudónimo que se chamava Torres. Tu és o Torres. Passei a ser o Torres. Enfim. Para certos efeitos funcionava como Torres, como Ricardo. Depois isso implicava ter documentação também falsa, não é? Não. Isto tratava-se apenas dos contactos com outros membros do partido e das... Sim, porque o Mário de Carvalho nunca viveu na clandestinidade. Foi atividade clandestina, exato, que é uma coisa diferente. Tinha uma atividade, como se dizia na altura, legal, perfeitamente normal, mas depois, provavelmente, quando eu ia para qualquer lado, enfim, às 6 da manhã já tinha estado na bobadela ou coisa parecida, a conversar com alguém, ou a receber os papéis, ou a entregar e tal. Portanto, ou talvez na Rua da Senhora da Glória com o Fernando Vicente. Está ali. Portanto, na cabine telefónica da Senhora da Glória, que era um dos sítios que me parecia mais recolhido, mais sossegado. Muitas vezes nós parecíamos que os sítios eram perfeitamente defendidos e sossegados, e, no entanto, eu recordo de ter marcado reuniões para o prédio do Zé Tanguerrinha, não é? Parecia-me que era um sítio muito sossegado, havia uma esplanada cá embaixo, e, no entanto, morava ali o Tanguerrinha, portanto, era uma zona mais que vigiada, não é? Mas parece-me que, na altura, eu conhecia todas as cabines telefónicas de Lisboa. Porque marcavam encontros, eram as referências. Eram nas cabines telefónicas ou em certas paragens de autocarros. Porque era um sítio em que era normal a pessoa estar parada e estar à espera. Na cabine telefónica podíamos entrar, fazer de conta que se fazia... Notem que a pontualidade na vida clandestina era uma norma fundamental. Quando se marcava para as 9 horas, era às 9, não era às 9h01. E ao fim de 2, 3 minutos, se não aparecia a outra pessoa com quem marcávamos o encontro desfazia-se e passava-se ao chamado recurso. Aparecia-se meia hora mais tarde. Meia hora eram 30 minutos, nem mais. Estava-se mais 1 minuto ou 2 se as pessoas não se encontravam. Isso tinha uma explicação, não é? As pessoas não podiam expor-se, claro, não é, aos olhares ou à curiosidade da polícia. Podia andar sempre por perto. Mas isto tem uma grande vantagem, me ensinou-me a pontualidade. Ainda hoje eu considero que se às 9h30, às 9h30. Isso tudo fazia parte daquilo que disse há pouco, que eram as normas conspirativas, sim. Não é? Que eram princípios que tentavam levar de forma mais ou menos rígida, não é? A forma como se deslocavam, os caminhos que faziam, os percursos que tentavam que fossem diferentes de uma vez para outra. Portanto, era de facto... Mas isso, ao mesmo tempo, significava que parecia que tinham sempre alguém atrás de vós. Mas havia alguém atrás de nós. Sim. A partir de certa altura, eu notei... houve qualquer coisa. Notei que havia um jogo de faróis ou coisa parecida, e de repente vi um carro, um Volkswagen verde, e outro carro partiu à frente. Bem, nessa noite fiquei com a ideia de que toda a Lisboa estava atrás de mim. Não é? Tudo passou a ser pitos, não é? Imediatamente comecei a ver, havia um tipo que ia passar o cão, lá está o tipo, havia uma pessoa que passava, o velhote,
bom, tive quase um ataque de pânico, não é? Mas aquele carro acabou por ser identificado. Era um Volkswagen verde, LG 7245, LG, que passámos a designar familiarmente por Lígia, a minha mulher e eu. Porque lá vai a Lígia, olha, a Lígia vai ali e tal. Porque aquele carro e aquela equipa estavam identificados, seguiam-nos e tal. Eu tenho a impressão que acontecia esta coisa burocrática curiosa, que eles também tinham horário. E se eu saísse de casa, em volta das 7 da manhã ou 6 da manhã, não estava no horário deles. Nota que não era um quadro tão importante que merecesse, se calhar, o dia inteiro. e a noite, como aconteceria com outros quadros responsáveis do partido. Portanto, para mim, viajavam de vez em quando, não é? Quase todos os dias, ou viajavam a certas horas. De maneira que eu passei a marcar encontros para sítios, para mim, muito distantes. Oeiras, Bobadela, etc. E por aí fora, o causou uma certa estranheza a alguns camaradas nossos. Eu recordo, o Trio faleceu, o Zé Paulo Luís com Nunes, e ele veio-me dizer mais tarde, epá, mas aquilo, porque é que fazíamos coisas, uma coisa um bocado parvas, então, e fazias com que nós andássemos aquele... Bom, isso tenho a impressão de que defendeu o partido. Defendeu muito o partido e conseguimos organizar-nos e conseguimos evitar, porque nós para irmos para certo sítio, não íamos diretamente. Sim. Nós fazíamos os chamados cortes. Quero dar um exemplo. Por exemplo, sim, para ir... lá ver se eu queria ir para Algés, tomava primeiro o elétrico para a Graça e depois tomava um táxi e depois tomava um autocarro, não é? Fazia um corte ou dois, para sítios completamente diferentes. Sim, sim. Isto permitia-me ver se havia qualquer coisa de estranho atrás de nós. Se a Lígia estava por lá, por exemplo. O Mário de Carvalho há pouco falou de situação de pânico, não é? Desculpa lá, eu já vou lá outra vez à António Maria Cardoso, mas queria perguntar-lhe o seguinte. O Mário de Carvalho já escreveu várias vezes sobre o medo, ou seja, a ditadura e o medo. As formas como o medo era incrustado nas pessoas. E esse era um traço do regime. Era fazer com que as pessoas tivessem medo de tudo, não é? Medo do vizinho, medo da denúncia, medo da prisão, medo... E isso colava-se quase à pele, não era? Sem dúvida. Até porque as pessoas podiam ser prejudicadas de muitas maneiras. Na Olha, carreira... Eu, por exemplo, concorri, logo que me licenciei, concorri para verificador da alfândega. Sabia que havia vagas. Por acaso era uma vaga na Ilha das Flores. Era uma vaga eterna na Ilha das Flores. Que estava lá. E tenho aqui a nota, o despacho, que veio a seguir. Frontal, não oferecia garantias de contribuir para, enfim, a realização dos fins superiores do Estado. Não sei se a forma era esta e tal. Eu tenho aqui o despacho que na altura recebi. Imagina, as pessoas estavam nesta contingência. De não conseguirem trabalho, não é? Sim, sim. Para fins convenientes, tenho a hora de comunicar a Vossa Excelência que o candidato a concurso para provimento de lugares de segundo verificador do quadro técnico aduaneiro, licenciado Mário Costa Martins de Carvalho, foi considerado abrangido pelas disposições do decreto-lei no tal. O que queria dizer isso precisamente. Portanto, não oferecia garantias de contribuir para a realização dos fins superiores do Estado. E pronto. Mário de Carvalho, vamos... Lá me pediram, mas isso é para mostrar que o medo que isto pudesse acontecer não era só o medo da prisão. Claro. Não é? Por isso lhe fiz a pergunta, não é? Exato, tudo isto nos cercava e oprimia e constrangia. Mas também, há bocado, interrompeu-lo pelo seguinte, é porque eu estive a falar em técnicas e em cortes em procedimentos conspirativos. Há aqui pessoas que são catedráticos do assunto e que sabem muitíssimo mais do que eu. Mas algumas já estiveram sentadas nesse lugar onde está o Mário de Carvalho e cada pessoa tem o seu testemunho. É verdade que temos aqui hoje algumas pessoas que têm um percurso de antifascistas extraordinário também, mas hoje queremos ouvir a experiência do Mário de Carvalho. Eu, há instantes, a conversa foi para outro lado, mas gostava que continuássemos, enfim, entre aspas, muito entre aspas.
no momento em que estava a ser sujeito à tortura do sono. O Mário de Carvalho esteve 11 dias e 11 noites consecutivas? Não. Não foram consecutivas? Não. Foram 3, mais 6, mais 2. Portanto, o período maior foram 6 dias e 6 noites sem dormir. Sem dormir. Que consequências é que isso teve para si na altura? Bom, eu sabia que ia passar por isso. Sabia que ia passar, mas uma coisa é saber, outra coisa é passar. Agora, vejamos, eu a partir de certa altura eu comecei a ver, para já os nós das madeiras, não é? Do chão. A deslocarem-se, como se fossem insetos. Depois comecei, a preocupar muito porque estava um bebé no chão. Via um bebé no chão? Sentia que estava um bebé no chão e tinha essa preocupação, não posso pisar aquele bebé. E andava enfim. Notem que nós podíamos cair instantaneamente a dormir. E muitas vezes os agentes pegavam em nós e sacudiam-nos ou andavam connosco. Houve uma vez que foi à porta, chamou no corredor, anda cá e tal, e pediu ajuda para me ajudarem. Vinham um de cada lado. Para o manter acordado. Para manterem acordado. Devo dizer também que nesse período estive um dia ou dois sem cadeira. Tiraram uma cadeira. Não é? Portanto, tinha que estar em pé. Também devo dizer que não me bateram. Não sei, uma vez houve um que pegou no processo, o chefe de brigada, um tal Capela, pegou no processo e deu-me com ele contra a força da cabeça. Mas foi a única agressão assim física. Não foi sovado, não é? Não fui sovado. Mas também me recordo de sentir tocar as cornetas e estar preocupado porque tinha que ir para o quartel. Tenho que ir para o quartel. São todas. Eram muito cerimoniosos os pitos. Já estava um professor. Não é? Da maior parte, quando não me insultavam, não é? Quando não aparecia um tipo que vinha lá de umas boates às 2 da manhã e ainda estavam os berros, não é? E durante esse tempo todo em que o mantiveram nessa situação terrível, sem dormir, continuavam a perguntar-lhe quem era o Ricardo? Só quem perguntava eram os chefes. Sim, não, mas era essa a questão? Não, os outros limitavam-se a bater com força ou quebrar um lápis, faziam davam um estrondo horrível na mesa, ou a tirar com moedas de forma a fazer ruído e não deixar dormir. Quando muitos diziam, diga lá aquilo que os chefes querem para eu deixar ir dormir. Então o senhor não diz o que é que os chefes querem, mas de resto não era com eles. Mário de Carvalho, eu já fiz esta pergunta várias vezes porque continua a impressionar-me bastante. A circunstância a situação de tortura do sono, de privação do sono, e quando se entra em alucinação, como acabou de descrever, como é que se tem a capacidade e o discernimento, não é? Para não se dizer aquilo que a PIDE quer que se diga. Mas isto vamos lá ver, isto está fora de questão. Naqueles momentos aquilo está perfeitamente fora de questão. O que eles nos diziam era, você pode dormir, diga só isto, porque é o Ricardo. Se você disser isto, deixa-me dormir. Mas, obviamente, se eu dissesse isso, estava aberto o caminho que houvesse mais conversa, digamos, claro. sobre a organização. Aquela matéria. Sim. Mas eu noto que houve pessoas que tiveram torturas de sono muitíssimo mais longas. Sim, mas o Mário compreende o que eu estou a perguntar, porque a pessoa não está na posse de todas as suas faculdades mentais, em pleno, se está em alucinação, mas há qualquer coisa, há um alarme, há um sinal de alerta qualquer que não deixa. Estamos noutro mundo, é certo, estamos no mundo das alucinações, estamos a ver outras coisas e tal, mas há uma espécie de... Campainha? Sim, de alarme, não, ou uma barreira, se quiser, que não deixa passar. Não é nesses momentos em que a pessoa está alucinada que, digamos, que pode falar. Bom, é curioso porque... Isso pode assustar, pode criar um estado de espírito que seja mais tarde favorável, digamos, a uma contemporização, não é? Sim. Agora... Eu, como disse, já fiz esta pergunta
a vários ex-presos políticos que passaram por essa situação, mas a resposta é sempre igual. É sempre idêntica à que o Mário de Carvalho acabou de nos dar. Bem, e noto também que, curiosamente, havia momentos de certa euforia. Eu recordo lá pelas manhãs e tal, e de lucidez, em que uma pessoa estava perfeitamente, quase normalizada, digamos assim. E a nível físico, que consequências é que sentiu por estar 2 dias sem poder sentar-se ou deitar-se, de pé, sem dormir? A privação da cadeira foi uma coisa... violenta. Absolutamente. Eu recordo-me, havia uma espécie de aquecedor a óleo embutido numa parede, uma coisa velha que não funcionava, mas que estava lá naquela parede. Eu recordo de tentar, de todas as maneiras, encostar-me àquilo, não é? E sentar-me um bocadinho ali e tal. E encostava à parede, não é? Não, era doloroso, não é? Era doloroso. Bastante doloroso. Os pés... As pernas inchadas. As pernas inchadas. Durante esse tempo... nunca pensou em situação de grande sofrimento, porque é disso que estamos a falar, e também porque não sabia quanto tempo aquilo ia demorar, não é? Sim. Porque quando nós estamos numa situação difícil, mas sabemos vai acabar amanhã, vai acabar daqui, não era o caso. Não, como é que se lida com isso? Que isto nunca mais acaba, não é? E é de facto terrível, é de facto saber que os dias vão suceder assim, não é? Mas eu também tinha a noção de que havia pessoas que já tinham passado por um pior. O facto de conhecer já relatos, sim, exato. Ou seja, de que outras pessoas tinham conseguido ultrapassar, dava-lhe força, ânimo, dúvida, ajudava, não é? Sem dúvida. Não, uma pessoa para pensar isto, pensando bem, isto ainda não é nada. E de facto não foi. Sejamos justos, porque comparado com a de outras pessoas, esta minha tortura foi, enfim, foi quase uma banalidade, digamos assim. Eu gostava de salientar também que é uma característica muito comum às pessoas que sofreram tortura, qualquer que tenha sido o tipo de tortura, ou os tipos de tortura, também têm esse traço comum, é que desvalorizam sempre a sua e valorizam a de outros, que eu acho extraordinário que se faça essa análise assim. Mário de Carvalho, depois de 15 dias praticamente, não é? De interrogatórios, continuou preso, esteve preso em Caxias, foi julgado em tribunal plenário, que eram os tribunais especiais, não é? Para os presos políticos. O seu julgamento teve alguma característica particular? Que eu esteja lembrado, em relação a outros julgamentos do mesmo tipo, do mesmo tribunal, não, foi. A acusação era exatamente o quê? Era de ser membro do Partido Comunista Português, de fazer, enfim, de praticar aquelas atividades todas que contra o Estado. Sim, de usar pseudónimo, de recrutar pessoas, enfim, havia um rol imenso e de ser responsável por aquela cela e de usar um pseudónimo chamado Ricardo. Pois, ser Ricardo é que... Portanto, apanhei, fui considerado o mais responsável, apanhei 2 anos de prisão maior. Portanto, prisão maior significava exatamente o quê? Não era passível de ser amnistiada, nem nada disso? Era isso? Não, a prisão maior opunha-se à prisão correcional, quer dizer, portanto, o tempo de prisão não era contado, o tempo de prisão anterior não era contado da mesma forma, e as consequências da pena eram também pesadas. E por outro lado, quer dizer, na altura eu não tive... Mas, quer dizer, para muita gente que foi condenada à prisão maior, isto implicava medidas de segurança. Não é? Não já no tempo, podiam prolongar indefinidamente. Cumpriu pena, como eu dizia, em Caxias e Peniche. Em Caxias estive em prisão preventiva. E depois, quando foi condenado, foi para Peniche. Fui para Peniche. Portanto, no total teve quanto tempo preso? 2 anos? O que é que lhe diga? Mas foi por aí, não é? Não chegou a 2 anos porque eu fui depois de condenado e depois de recurso, depois do Tribunal de Justiça,
e fui libertado provisoriamente, sob caução. E depois, quando estive em Peniche, requeri a liberdade condicional e também acabou por me ser... Foi-lhe concedida? Foi concedida a liberdade condicional. De maneira que acabei por estar preso, talvez, sei lá, um ano, ou coisa parecida. Quando saiu da prisão, o que é que lhe aconteceu? Quando saí da prisão, eu devia apresentar-me, saí com a obrigação de me apresentar semanalmente, coisa parecida, ou quinzenalmente, na Direção-Geral dos Serviços Prisionais. Tratei imediatamente de sair do país, porque tive a notícia, entretanto, de que iria ser colocado no batalhão disciplinar de Penamacor. Portanto, como eu tinha dito já que eu estava na tropa quando fui preso, preso, aliás, de uma forma ilegal em relação às normas que vigoravam então, porque só as autoridades militares é que podiam prender. Como militar, só as autoridades Mas eles prenderam lá mesmo e lá resolveram depois aquilo com os militares. Mas, portanto, seria reincorporado e, enfim, iria para o batalhão disciplinar de Penamacor. Houve alguém que me deu essa informação e alguém estava bem colocado na altura do Exército. Eu pensei que já era demais e então decidi sair do país. Saiu do país clandestinamente? Clandestinamente. Para o exílio? Para o exílio, por minha conta. Isto é, o partido aí não... Portanto, não teve apoio da máquina de passagem de clandestinos do Partido Comunista. Foi uma passagem fácil? Como é que foi? Foi daqui para a França, não foi? Houve alguém, encontrei-me com um amigo que tinha conhecido na prisão, que me passou uma credencial. Eu tenho que explicar o que é uma credencial. Então, dizia-lhe que fosse breve. Era, na altura era um bocado de papel, não é, rasgado, que tinha que coincidir com outro bocado de papel que a outra pessoa apresentaria. E era também uma palavra, uma senha e uma contrassenha. Não é? Aqui em Lisboa era muito comum. Então onde é que fica a rua tal? Só se for à Trafaria. Uma coisa assim, já, um bocadinho absurda, não é? Mas que aconteceu uma vez, quer dizer, aparecer-me alguém com o caderno vermelho debaixo do braço, na cabine telefónica, eu dirigi-me a ele e perguntei-lhe a frase: olha, pode dizer como é que se vai para a Madre de Deus? E o homem olha para mim e disse: para a Madre de Deus? Daqui, diabo, deixa-me pensar. Enganei-me, tinha-me enganado. Bom, mas... Portanto, era outro caderno vermelho. Era outro, que apareceu mais tarde. Sim. Não, era outro. Mas, bastou-se uma credencial, também com uma frase dessas, e houve um senhor, enfim, nitidamente, que eu nunca soube quem era, que me apareceu, ainda na altura, fomos conversando, e ele, ali perto das Caldas da Rainha, ou coisa parecida, saímos do carro, despedimos-nos, não é? Depois de uma conversa banal sobre qualquer coisa, despedimos, ele apresentou-me a um passador. Sim. Uma pessoa que tinha como profissão essa de passar imigrantes, ou pessoas fugidas, ou o que quer que fosse, para o lado de Espanha. E o homem tomou conta de mim. E quando eu digo que tomou conta de mim, eu digo isto mesmo, ele tomou mesmo conta de mim. Portanto, tinha sido pago e tal, mas que estava por conta dele. Tomámos o comboio até Coimbra, depois uma caminhoneta, fomos parar as Chaves. É curioso que no Porto, quando ele me dizia: bem, o senhor esteja à vontade, quero um bolo. Ele pagava. Fazia então, parte, já tinha recebido, não é? Já tinha recebido, portanto eu estava por conta dele. Lembra-se quanto pagou para... Não tenho ideia. Mas era bastante dinheiro na altura. Era alguma coisa, era. Bom, e então no Porto? Bem, depois no Porto tomámos uma caminhonete para Chaves, e o que é curioso é que, com estes cuidados conspirativos todos, o homem chega às Chaves, toma um táxi e diz: olha, vá para tal sítio. O tal sítio, que eu não me recordo agora qual era o sítio em que toda a gente em Chaves passava. Portanto, o motorista de táxi ficou a saber que aquele senhor ia para... Ia fugir. Ia fugir, pronto. Portanto, ficou ali. Mas provavelmente era um taxista que já também conheceu. Foi um taxista apanhado na praça. Pronto, lá passei o rio sob as pedrinhas, como na anedota, não é? E do lado de lá estava alguém, o Alegre Pepe, não é? Um espanhol, da parte passador, espanhola, que me teve em casa dele durante um dia ou dois, enquanto não vinham os madeirenses, que ele estava à espera também. Para irem todos juntos? Para irem todos juntos, porque era mais económico para ele, não é?
Lá nos temos no automóvel e fomos até Irún, durante todo aquele caminho a ouvir o Porão Pompero. Já não podia ouvir aquela canção. O jovem tinha na altura. Os jovens acho que não conhecem Mário Cláudio. Mário de Carvalho. Acho que os jovens não conhecem o Porão Pompero. É melhor não porem a cantar o Porão Pompero. Bom, nós, enfim, damos estes toques. Entrei em França com facilidade. Em França entrou como um cidadão sem papéis. Um homem sem papéis. Em Paris, sem papéis, numa altura em que a polícia andava por todo lado, as Ramonas uivavam, era uma coisa... E no metro era muito fácil, mas ser interpelada, vou papier, não é? E eu não tinha papéis nenhuns. Essa sensação de ser uma quase inexistência, não é? Porque quando não temos um documento de identificação, é quase como se não tivéssemos existência. Sim, e o risco de ser apanhado e preso. Sim, claro. Bem, e a prisão ali implicava aquilo que eu não queria ficar em Paris. Queria ir para a Suécia, onde tinha familiares, tinha meus cunhados, e por outro lado, enfim, na altura, pelo que me constava, o ambiente em Paris não era tão favorável. Em contrapartida, o da Suécia para os exilados, no caso portugueses, desertores, exilados, era um ambiente muito favorável. Tudo de uma forma muito eficaz, muito humana e muito... Eu sou muito sensível ainda hoje ao problema a estes problemas do refúgio político, porque passei por isso, não é? E, portanto, isso é como foi importante para mim a forma como fui tratado, de uma maneira extremamente humana, extremamente... Portanto, rapidamente me resolveram os problemas burocráticos todos, me deram uma casa. E estava preparado para ficar no exílio? Sim, sem dúvida. Estava, porque... O tempo que fosse preciso. Porque havia aí uma diferença entre mim e o partido a que eu pertencia na altura. E que era o partido considerava que o fascismo ia cair. Eu não. Eu pensava... Não acreditava? Não acreditava. Pensei, isto está para durar, de maneira que, enfim... A Revolução apanhou-me de surpresa, completamente, na Suécia. Alguém me chamou, e eu vinha de uma aula de sueco, alguém me chamou de uma janela. Mário, há uma revolução em Portugal. E não sabíamos que revolução é que era, que tipo de movimentação é que havia em Portugal. E não sabíamos o sueco suficiente para perceber os noticiários. Eu recordo-me que andámos com vários amigos, de casa em casa, para saber se podia ser um golpe de extrema-direita. Sim, sim. Um golpe fascista. Militares fascistas. Não sabíamos isso, até que... Bom, eu devo dizer-lhes que dos poucos momentos, assim, de felicidade que eu tive na minha vida, dos mais intensos, foi quando abro uma casa, enfim, grande, abandonada, um grande rádio também, quando abrimos o rádio e ouvimos numa estação sueca o Zé Afonso a cantar a Grândola. Foi, assim, uma alegria, não é? Foi indescritível. Foi aí que percebeu o que é que tinha acontecido em Portugal. Se cantar, só podia ser. Claro, só podia ser enfim, a nossa revolução. Bom, e depois foi seguir, não é? Aqueles noticiários o mais atentamente possível e tratar de regressar para Portugal. Quando é que conseguiu regressar? 7 de maio. 7 de maio. Ainda os nossos móveis estavam a caminho, já, porque eu no barco, não é? Já nós estamos a dar a ordem para voltarem para trás. Bom, foi um exílio muito curto, felizmente. Foi um exílio muito curto, muito pouco tempo em Paris, porque arranjei um passaporte. Entrei na Suécia, posso dizer isto agora? O crime já prescreveu, já completamente. Bem, entrei na Suécia com um passaporte falsificado, era o meu pai. O meu pai fez-me isto, foi uma coisa que, mais uma das coisas que eu lhe devo, que foi ir a Paris, perder o seu passaporte, dar-me o passaporte, e eu entrei na Suécia como Domingos Martins Carvalho. Alguém que eu encontrei outro dia, por acaso, me retocou a fotografia, aí o partido deu uma ajuda, o PCP. Alguém me retocou a fotografia e tal, e portanto eu entrei na Suécia com o passaporte aperfeiçoado. Do seu pai? Do meu pai. Mário de Carvalho, muito, muito obrigada por ter estado aqui connosco. Vamos agora dar algum espaço e tempo
para que, e não me levem a mal, eu não sei como é que estamos de horários com os mais jovens, os estudantes. Caso queiram fazer alguma pergunta ou dizer alguma coisa ao Mário de Carvalho, pedia que dessemos a voz primeiro aos mais jovens, que provavelmente têm menos tempo para estar aqui connosco. Alguém? Alguém de mão no ar? Tinha uma pergunta que já te respondeu, não foi? Já sabes quem é que era o Ricardo. E não esquecer de procurar o filme, ou pelo menos o que conseguirem encontrar, José Barahona, o realizador. Quem é Ricardo? Já conheceram o Ricardo, mas o filme eu sugiro que tentem ver. Está um bracinho no ar. Quem é que disse que queria? Aqui, ali também. Uma menina. Vamos começar por aqui, que os coitados voluntariaram-se para estar no chão. Então, eu queria perguntar se teve saudades de Portugal enquanto esteve fora. Olha, não tive tempo para isso. Ok. Iria ter saudades seguramente, mas tudo correu tão aceleradamente que não cheguei a ter tempo para ter saudades. Percebes? Estive sempre em trânsito. Também quase sempre a correr de um lado para o outro, a tratar disto e daquilo. De maneira que não deu tempo, mas ia ter seguramente. Posso garantir que sim. Estava mais um jovem ali. Vou dar aqui A menina. Então, eu peço desculpa por ficar. Eu queria saber qual é a sensação de liberdade depois de tantos anos preso e a fugir. Eu ouvi tão mal. A sensação de liberdade depois de ter estado tanto tempo preso. E a fugir. Preso e a fugir. Quer dizer, é difícil dizer, mas é uma sensação de grande euforia, de grande alegria, não é? Quando nós estivemos presos e estamos em liberdade, é uma situação de, enfim, de vitória, não é? E não se sentiu paranoias, por exemplo, andar numa esquina e pensar que estava a ser perseguido ou algo do género? Estás do lado do meu mau ouvido. Eu tenho que pedir a alguém que... Se sentiu paranoia. Não, depois De estar numa esquina e de estar a ser perseguido, não é? Sim, isso. Depois de estar já em liberdade, depois de já estar em liberdade, a jovem pergunta se o Mário continuava com aquela ideia de que alguém estava sempre atrás de si a persegui-lo. Não. Quer dizer, de certa maneira, em relação à PIDE, por exemplo, não é? Não tinha já essa sensação. Porque já não estava com grande atividade política, não é? Só o que eu tive que defender bem foi, de fato, aquela ida para o estrangeiro, não é? Mas aí, enfim, tomei alguns cuidados também. Mas não tinha essa ideia de que podia aprender outra vez, não é? Muito bem. Está ali outro jovem? Eu gostava de saber o que é que tem a dizer aos jovens e não só, que hoje em dia usam e abusam da sua liberdade. Olha, o que eu posso dizer é que ainda bem que podem usar e abusar da vossa liberdade. Desde que paguem os preços, não é? Ainda bem. Mas nota que tudo na vida tem um preço, não é? Nós pagamos sempre. Quando tomamos uma decisão, vamos ter que pagá-la. E estar preparados para isso. Porque na vida não há decisões à borla, não é? Nada é de graça. Mesmo a liberdade que tu tens hoje, e que eu tenho, não foi de graça. Houve muita gente que se sacrificou por ela. E não está garantida. É preciso tomarmos isso em conta. E tu falas em abusos e tal, poderá haver, mas antes assim. Porque pode haver uma altura em que não o tenhas todo. E sente-se muito. É qualquer coisa que nos atinge muito profundamente.
Dá para ouvir bem? Ok, isto é um pouco mais uma pergunta banal, um pouco de uma curiosidade. Sendo uma pessoa que sofreu da tortura do sono, hoje em dia, tipo, dorme muito? Tipo, não, é mesmo uma curiosidade. Bom, eu não vou falar-te do meu regime pessoal. Do meu regime pessoal, mas olha, eu penso que eu fiquei com problemas sérios de sono e penso, não está provado, mas que estou convencido que tem muito a ver com esses períodos de sono que sofri então. As minhas insónias e as minhas perturbações de sono. Então a minha pergunta valeu a pena. Essa é capaz de ter ficado esse traço. Obrigado. Bom. Não era tão banal assim. Havia mais para trás? É só assim, subiu o aluno José António, não quer fazer a pergunta que me fez há bocado, faço eu por ele. Quem? José António. Mas é que ele respondeu, não era? Era Ricardo. É que seria uma grande ajuda, bom, com estes alunos ainda só cheguei ao século XVIII, quando chegarmos no próximo ano, no 11º ano ao século XX, ele poderá já ter um bocadinho mais a resposta para esta pergunta, mas quando estávamos no museu com a Judite, vamos lá ver, eles têm 14, 15 anos, vivem num panorama político de variadíssimos partidos, em que o Partido Comunista, tendo um papel neste momento no governo, mas é um pequeno partido. Vivem no Conselho de Oeiras, onde o Partido Comunista não tem uma votação por aí além. É a sua realidade, não é? E o Zé, ao estarmos na exposição, guiados muito bem e lindamente pela Judite, como sempre, a certa altura disse-me assim, mas porquê? Portanto, junto à casa clandestina, não é? À simulação. Disse assim, mas porquê estes jornais são só comunistas, só comunistas, só comunistas? E depois aqui no bar, em cima, enquanto esperávamos, disse assim, professora, mas explique-me lá, porquê que eram só os comunistas? Bom, eu tentei explicar-lhe que não eram só os comunistas, tentei dar-lhe uma breve explicação, estando nós ainda no estudo do século XVIII, porque é que eram sobretudo os comunistas, mas se me pudesse ajudar a explicar isto ao Zé. É muito difícil? Se é muito difícil, fica para a aula. Fica para a aula. Essa é uma excelente pergunta, não é? Mas olha, penso que nos comunistas e na renovação do Partido Comunista havia uma efetiva ligação ao povo e aos anseios populares, não é? E isso levava a que o partido fosse sempre reforçado, porque chegava a muitos sítios, não é? E o papel do partido como, digamos, uma força que lutava pelas transformações e por uma vida melhor era reconhecido na altura por muita gente, não é? De maneira que isso pode explicar de certa maneira porque o partido nunca se conformou, digamos, e nunca se amoldou à situação. Sempre resistiu. Nota, quando meu pai esteve preso aqui, há bocado falei nos contabilistas, havia um senhor que era de moraivesaria, havia um senhor que era fazer contabilidade, e do ridículo que isto era, estar em presas as pessoas que estavam... Bom, eram pessoas da burguesia, não é? Ou da pequena burguesia, da altura. Mas nessa altura também, a prisão encheu-se de gente de Alpiarça, de camponeses. E as pessoas que vinham às visitas eram as mulheres camponeses, com o seu rolo e tal. Porquê? Porque o partido estava lá, implantado. E o partido tinha orientado as lutas das pessoas por melhores condições de vida, não é? E, portanto, é natural que quem se organizava, quem se mexia, quem resistia, quem dizia não, é natural que fosse mais procurado pela polícia e preso, não é? E, portanto, não é por acaso que tu vês que esta casa em que nós estamos tinha, sobretudo, militantes do Partido Comunista, a certa altura. Mais tarde apareceram outras forças políticas também, enfim. Mas, desta altura em que estamos a falar, era, sobretudo, o partido que mais incomodava, até pelas formas especiais de organização, pela maneira como sabia defender-se, que mais incomodava a polícia política e o regime. Não é? E depois, enfim, viu-se que o partido não é, digamos, uma força
não é a força mais votada, não é? Mas foi, de facto, a força que mais eficazmente resistiu à polícia política e ao regime de então. Muito bem. E nota, e não é preciso ser do Partido Comunista para se reconhecer isso. Uma pergunta. Era uma pergunta só em relação à parte da criação artística da literatura. Muitas vezes uma pessoa está tão mergulhada na ação que não fica quase tempo para mais nada, para criar mesmo. Ou então sofre tanto que mais tarde favorece a criação, mas na altura a pessoa fica fisicamente até impossibilitada. Mas eu quero para perguntar, em todo o tempo de perseguição e, portanto, a parte difícil até haver uma paz, digamos, não é? Se havia facilidade ou necessidade, a necessidade devia haver, mas se havia facilidade em criar alguma coisa do ponto de vista literário e, no fundo, quando é que depois, provavelmente, se terá espraiado mais a possibilidade de concretizar tudo o que se calhar se tinha aglomerado nesses anos? Sabe, quando nós somos novos temos tempo para tudo. E eu tinha tempo para andar nestas andanças, mas também convivia com os amigos, líamos muito, trocávamos livros e falávamos muito sobre livros, íamos muito ao cinema. Éramos na altura muito, acompanhávamos praticamente tudo o que ia aparecendo. E o tempo dá-me a impressão de que quando as pessoas têm certa idade, o tempo é elástico e nós... Agora não tem tempo para nada. Não é? Mas não, na altura havia tempo para tudo. Depois, eu só comecei a escrever muito depois. Comecei a escrever já em 74. E até há aqui pessoas, enfim, que me conheceram nesses tempos. Às vezes, eu devo confessar, em algumas reuniões, eu ia já apontando algumas coisas do que viria a ser um livro meu mais tarde. Mas só nessa altura. Houve umas tentativas anteriores, mas não contam muito, não é? Mas nessa altura eu ainda não escrevia, ainda me limitava a ser um leitor e a ser um interessado por estas coisas de cultura, juntamente com os meus amigos. Também. Muito bem. Temos que ir terminando. Há mais perguntas? Se não houver jovens, eu... Ok? Boa tarde. Depois de tudo o que passou, a tortura do sono, os 2 dias ficou sem cadeira, arrepende-se de ter feito alguma coisa, se mudava alguma coisa? Não percebi. Arrepende-me? Se depois de tudo aquilo por que passou, inclusive a tortura do sono, se mudava alguma coisa, se teria feito alguma coisa diferente? Essa é uma boa pergunta. Mas olha, eu estou convencido de que não. Que era exatamente aquilo. Não é? E que dentro das minhas forças, não é? Que, enfim, fui fazer o melhor possível. Era isso que querias saber, era? Era. Ok, obrigado. Não é que eu podia estar a pensar, não, mas podia ter feito de outra maneira. Não, mas não, acho que foi um momento bem conseguido da minha vida, se quiseres. Não é? Com todos os sacrifícios que comportou e todos os inconvenientes e os dissabores que trouxe a muitas pessoas, e à minha família, concretamente, mas acho que foi uma boa aposta da minha vida.
Estou próxima, mas é só para que, se tiver algum interesse, as outras pessoas possam aperceber-se da minha inquietação. Quando iniciou a explanação da trajetória de vida política, apercebi-me que estava, como se calhar muitos de nós da minha idade, estão um bocado apreensivos com os dias que correm, pela inquietude internacional e pelos retrocessos das democracias para o fascismo. Eu, a propósito disso, recordei uma frase muito interessante de um professor de Sociologia Política. Eu já era adulta, claro, mas os meus colegas, que eram todos jovens, pouco mais velhos, estavam no início da licenciatura, e ele virou-se para eles e disse, mais ou menos estas palavras: os direitos levam muito tempo a conquistarem-se, e uma vez conseguidos, às vezes há tendência para não usá-los. O que pode acontecer é que eles sejam retirados pela falta de uso. Ele referia-se ao não votarem, os jovens serem muito abstencionistas, não irem votar por pensarem que aquilo não é coisa que me dê grande afetação e, portanto, para que é que eu agora vou perder um dia de praia ou não sei o quê. Este ano estamos num ano de eleições e eu pensei que era interessante transmitir esta preocupação de um professor meu há 15 anos, que já dizia aos jovens: não percam o direito a votar. Muito bem, totalmente de acordo. Não tenho nada a acrescentar. Bom, penso que vamos chegando ao fim. Agradeço a presença de todos e pedia um agradecimento muito especial também de todos nós pelo contributo que o Mário de Carvalho deixou hoje aqui nesta sessão de Vidas Prisionáveis. Muito obrigada. Obrigado.